Namastê, namastê, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa, é o que eu falo sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal, o canal está crescendo graças à sua inscrição. E hoje nós temos mais um papo espiritualista com uma pessoa que eu considero muito, inclusive vocês já estão vendo ele, é o Cristiano Henrique Santos, ele que é graduado em História, mestre e doutor em comunicação social. Ele é um iniciado no Orixá Funfun Oxalá da nação Queto. Ele é influencer dos ritos afro-brasileiros. Ele frequenta a Umbanda, ele é feito no Candomblé. Ele é um iniciado em Ifá desde 1998 e ele se dedica a estudar sobre a matriz africana há 30 anos. Cristiano, tudo bem? Tudo ótimo, muito axé, muito obrigado aí pelo convite, estou muito honrado e muito feliz de estar aqui com você. Antes da gente entrar para fazer o papo espiritualista, eu disse para ele, eu falei, professor, você é o oásis no TikTok. Eu acho que eu assisti todos os vídeos, eu acho muito importante. Eu fui iniciada há anos e eu tive o prazer de ter professores iorubânos que me mostraram o caminho. Então, eu sempre sentia muita falta desses meus professores. E quando eu te vi no TikTok, eu falei, meu Deus, ele é a pessoa que mais, na minha opinião, tem o conhecimento sobre o povo iorubano, sobre os orixás, e por isso que eu te convidei para fazer essa entrevista. Poxa, Posso fazer as obrigado. perguntas? Imagina, uma honra. Posso fazer as perguntas? Claro, por favor, fica à vontade. Professor, vamos fazer bem o beabá no início, para as pessoas entenderem. Assim, a gente vai, depois eu vou aperfeiçoando um pouquinho na qualidade das perguntas. Mas primeiro, para quem não conhece nada, o que é um orixá? Então, o que são os orixás e quantas divindades provavelmente existem? Bom, eu gosto muito, sabe, Mônica, de definir o orixá de duas maneiras, né? Primeiro é entender o orixá como as faces de Deus. E esse Deus iorubá se chama Olodumare, na natureza. A concepção dos iorubás, né, quer dizer, da etnia africana, né, que atravessou o Atlântico com a escravidão e se estabeleceu aqui no Brasil, em Cuba, em outras localidades também, eles trouxeram um patrimônio de compreensão, e a compreensão principal é de que a natureza é divina. Então, na verdade, eles não têm uma concepção de que a natureza é algo apartado de nós humanos. Nós somos árvore, nós somos folha, nós somos o vento, nós somos a pedra, nós somos o ferro, nós somos os rios, o mar, né? Nós somos o ar. Então, na verdade, nós somos constituídos de uma matéria primordial, que é constitutiva não apenas da nossa essência física, como também da nossa essência espiritual, e esses elementos, eles são divinos ou eles são divinizados, porque entende-se, dentro dessa concepção, que essas forças, elas são regidas por esses seres divinos. Então, se Deus é natureza, né? Se a natureza é uma força feminina, é uma força criadora, como a Terra também assim o é, né? E nós pertencemos a toda essa multiplicidade, então, na verdade, o orixá é isso. O orixá é uma força criadora, é uma força que está o tempo inteiro em comunhão conosco, num processo em que eles criam, mas nós também somos co-criadores. Perfeito. Assim, quando eu imagino, né, essa concepção, eu achei divina. Quando eu penso, porque eu sempre faço uma associação, né, do Xangô com a rocha, da Yansan com os ventos, a Oxum com a água, mas eu acho que você deu uma bela resposta, entendendo que enquanto o que se refere à natureza, na verdade, são os orixás. Portanto, quantos orixás existem? Tudo que há na natureza, então, me dá qualidade de quantos orixás existem. Exatamente, quer dizer, os iorubás, eles falam que existem 400 mais um. Sim. Esse número, ele é um número simbólico, né? Quer dizer, que designa que eles são muitos, né? Eles são muitos, porque, na verdade,
para cada cidade, para cada aldeia, para cada família, há a sua divindade regente. Uhum. Então, por exemplo, você entende que os rios, há uma divindade que habita aquele rio e que é o espírito daquele rio. Então, o rio Oba, na Nigéria, ele é um rio turbulento, ele é um rio que, na verdade, ele é veloz, ele é rápido. Então, a divindade daquele rio é Oba, é uma deusa feminina, ela é guerreira, ela enfrenta qualquer homem, né? Sim. Ela pode lutar com o homem, porque ela é guerreira, ela comanda o lado esquerdo do corpo, que é o lado do coração, ela comanda a audição, né? Quer dizer, ela tem espada, ela é capaz de guerrear. Oxum, que é um outro rio, né? Já é um rio mais misterioso, é Sim. um rio que a superfície é calma, mas as águas são profundas, e por isso todo rio de água profunda é perigoso. Né? Então, ela é dengosa, ela tem charme, ela é sensual, né? Quer dizer, ela é um outro aspecto das águas, né? E por aí afora. Né? Não Quer era. dizer, o rio Erinlé também é isso, ele é ora caçador, ele é ora pescador, porque é um rio que atravessa florestas, então ele tem essa dualidade, então ele dança como quem caça, ele dança como quem rema, né? Sim. Porque ele também tem essa característica. E num lugar específico, no templo, ele tem um templo em que ele se chama Iboalamo. Por quê? Porque ele é a divindade das águas profundas. Ali mora o espírito daquele rio. Então, essa é a beleza mítica de quando a gente fala dessa religião dos orixás e dessa multiplicidade. Sim. E, professor, na minha ideia, eu acho que o candomblé é algo muito brasileiro, né? Porque, assim, eu convivi com os nigerianos, que foram meus tutores, meus Uhum. professores, quando eu frequentei a aula deles durante 4 anos. Então, um pouco do Yorubá que eu conheço, um pouco Sim, da mística, eu aprendi muito mais com eles do que no terreiro quando eu frequentei. Mas eles, quando eu levava eles para os terreiros para verem festas, eles falavam: nossa, é tudo muito diferente. totalmente. Quando ele, por exemplo, eu lembro que um tutor meu incorporou, enfim, ele ficou horas andando, ele mal dançou, ele com aqueles olhos abertos, era muito diferente do que a gente vê aqui. A minha pergunta é: o senhor acha que o candomblé é tipicamente uma religião brasileira, portanto? Exatamente. Você falou a palavra-chave. Ele é brasileiro. Hum. Essa que é a questão. Agora, ele é brasileiro com todo um conjunto de referências que foram balizados por africanas e africanos, Uhum. predominantemente de origem iorubá, na Sim. Bahia, a partir do da segunda metade do século XVIII e a partir, principalmente, da primeira metade do século XIX, né? E essas figuras emblemáticas, elas organizaram um culto aqui, adaptando uma série de elementos que não foram possíveis de serem trazidos por conta da diáspora africana, por conta do tráfico, por conta do período escravista, né? E todas as limitações que são inerentes a isso. E, na verdade, as pessoas precisam entender uma coisa fundamental, Mônica. O candomblé, ele não foi feito para ser apenas um lugar de religião. Uhum. Esses africanos e essas africanas, quando eles constituíram o candomblé, né, nas suas várias vertentes, né, porque foram muitas etnias, né, eu estou falando aqui do candomblé quieto, que é o candomblé onde eu fui iniciado, mas você tem os de Angola, que são os bantos, você tem os Jejos, que são os daomeanos, e o Efon, você tem os Ijexá, vocês têm os Jefon, você tem os Ibomina, quer dizer, você tem toda uma diversidade, né? Você tem os Cabinda, que deram origem ao Batuque do Rio Grande do Sul, você tem os Ebá, que deram origem a outros segmentos no Nordeste, e por aí afora. Mas o que eles pretendiam ali? É reconstituir a família. Concordo. É uma reconstituição da família africana perdida durante o processo escravagista. O candomblé faz isso. Se você observar, né, e você tem essa vivência, porque você passou pelo terreiro, todo mundo é parente dentro da casa de candomblé. É meu pai, é minha mãe pequena, é meu pai pequeno. Aquele Ogã, aquele Alabá, aquele Alabê, aquele Onilu, é meu pai, né? É minha tia de santo, é meu primo de santo, é meu sobrinho de santo, é meu avô de santo. Esse resquício é um resquício reconstitutivo Uhum. de uma família que foi perdida durante a travessia do Atlântico. Uhum. Então,
o terreiro de candomblé, ele não pode, não deve ser visto mais apenas como lugar de religião, de fazer cabeça, de fazer mandinga, de resolver problemas. Não é uma religião de serviços, é uma religião constitutiva do ser. E por isso eu reputo que ela é não apenas uma religião, mas ela é uma filosofia, ela é uma cultura. Uhum. Ela é uma cultura, porque você não vive o terreiro, e você não vive o orixá, e você não vive esse sistema de crenças apenas enquanto você está ali dentro da prática ritualística. Uhum. Né? A gente é macumbeira, a gente passa pela encruzilhada, a gente pede licença, porque a encruzilhada tem dono. Sim, Né? sim. A gente passa por uma árvore sagrada, às vezes tem umas que a gente não passa embaixo, porque a gente sabe que ali mora uma força sobrenatural que nós não devemos passar ali de baixo depois das 18 horas. Né? Quer dizer, então são essas relações, né, que são filosóficas, que são culturais, né? Os tabus, por exemplo, alimentares, as coisas que nós podemos e que nós não podemos comer. Né? Isso tudo dá uma dimensão que é da ordem mística, que é da ordem religiosa, mas também é cultural e filosófica. Sabe? Professora, eu tenho uma pergunta. Quando eu fui raspada em 1980. Eu fiquei, para você ter uma ideia, eu fiquei 3 meses recolhida na casa do meu pai, do meu babá. Sim. E 3 meses, quer dizer, ele não me soltou, ele não me deixou sair. Depois, quando eu saí, eu fiquei mais 3 meses em casa de Quelê, foram 6 meses. E durante um ano inteiro, eu não podia, muita coisa, eu mal podia sair de casa, vamos dizer assim. Eu fiquei praticamente um ano em reclusão. E hoje a gente está vendo que está tudo muito rápido, né? Como é que você vê hoje os candomblés no Brasil? O que está acontecendo? E eu sei que não é que você é um crítico, não é que você é um crítico. A gente entende que a religião ela é viva, então ela vai ter algumas alterações. Como é que você está vendo hoje o candomblé no Brasil? Quais são os seus olhos para o candomblé hoje? Olha, Mônica, eu vejo 2 movimentos que são diametralmente opostos. Né? Eu vejo, por um lado, aquilo que eu reputo como algo positivo, que é uma busca pela origem, né? Que é o quê? Que é uma reaproximação de sacerdotes e casas das casas matrizes da religião nos seus lugares de origem, seja Salvador, seja no Maranhão, aonde essas casas de culto foram fundadas e aonde determinados saberes estão preservados. E existe um movimento que eu considero diametralmente oposto, como eu disse, que é o seguinte, que são, vamos dizer assim, uma certa promiscuidade litúrgica. Eu vou utilizar um termo pesado, mas que é isso mesmo que define, que é uma lógica de facilitação absurda em relação àquilo que a gente sabe que o tempo atual nos demanda adaptação, e uma coisa é perda de essência. Porque, veja, quando você fala assim, que você ficou 3 meses recolhido, a gente sabe que existe um período que vai transitar, principalmente no primeiro mês da iniciação, em que várias etapas são feitas e sequencialmente durante o processo iniciático, que são as folhas. Você tem o dia da iniciação, aí você tem um período em que você fica profundamente no processo de absorção do axé que você recebeu. Aí você tem folha de 3, você tem folha de 7, você tem folha de 14 dias ou de 16 dias. Né? Quer dizer, aí você tem rituais que vão acontecer até o 17º dia. Aí você tem a saída, seu orixá vai vir, vai trazer qual é seu nome iniciático. Depois disso, você tem mais não sei quantos dias em que você já tem um pouco mais de liberdade dentro da roça, né, para você transitar, mas ainda assim ali você tem práticas, e você roda na porta, e você tem modos de comer, e você aí você tem a primeira cerimônia do Panã, logo depois do nome, em que você vai começar a se adaptar à vida social para você poder comer de uma maneira, para você poder já falar com as pessoas e tudo mais. Então, assim, é um conjunto de coisas que você sabe que, ritualisticamente, tem uma lógica que é um processo lento e gradual de recepção do axé e de fixação das energias potentes que vão fazer de você uma pessoa iniciada. O que as pessoas precisam compreender é que o candomblé ele é um lugar que se opõe à dinâmica do tempo da pós-modernidade. Nós estamos falando no candomblé de um tempo arcaico. Se você decide entrar para o candomblé, viva essa experiência.
Uhum. E o problema que você está diagnosticando, desculpa, é que, na verdade, você tem terreiros em nome de uma lógica mercantil se Também. adaptando à lógica do mercado e essa lógica pós-moderna do tempo acelerado. Tudo assim, você não tem tempo? Então, Você é vegano, você não sei o quê, você é contra isso, aquilo. Seja por isso. Pagando bem, que mal tem. Vamos adaptar. uhum. Professor, hoje você recomendaria, para quem te perguntasse, você recomendaria para ir no candomblé? Ou você acha que o que está acontecendo aqui no Brasil é melhor ela ir, de repente, não ir para o candomblé, por exemplo? Hoje, com quase 60 anos, eu teria minhas dúvidas se eu recomendaria, Uhum. pelos tempos ágeis, eu acho que eu nem recomendaria mais, porque poxa, eu fiquei 6 meses, e todo um carinho, e todo um amor, e cuida, e faz isso, e ora, acorda 4 horas da manhã para orar, tem as quisilas, e tem um monte de coisa, e Os tem banhos gelados. os banhos que você tem que tomar às 4 horas da manhã. Uhum. Você acha que as pessoas elas estão preparadas para isso? O senhor recomendaria que as pessoas fossem ao candomblé? Porque, na verdade, por exemplo, quando eu fui no candomblé, eu tinha passado por 2 anos na Umbanda, me recomendaram a casa do meu pai, Arthur Jerônimo de Xangô. Quando eu bato lá para conversar com ele sobre a minha mediunidade, enfim, eu bolei. Então, dali eu não saí mais. Sim. Mas uma pessoa que apenas é apaixonada pelos orixás, ou ela gosta porque ela viu um rito ou alguma coisa, o senhor recomendaria hoje, atualmente, a ida para um candomblé? Existe algum, salvo Salvador, existe alguma casa que o senhor acha que seja realmente séria? Eu acho que sim, eu conheço vários sacerdotes sérios em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, no Rio de Janeiro, até porque você tem casas matrizes no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, não só em Salvador, no Maranhão, por aí, no Recife e por aí afora. Você me pergunta assim, né? Quer dizer, se eu recomendaria. Eu sempre digo o seguinte para as pessoas: o candomblé é para todos, e todos são para o candomblé. Uhum. Inclusive para quem quiser viver a experiência só de ser um cliente, ir lá, jogar os búzios, ver sua vida, dar um ebó. Você precisa de uma solução emergencial, imediata. Você quer viver aquela experiência estética de um xirê, dos orixás na sala, aquela dança linda. Ok, sem problema. A gente não pode virar, o terreiro não pode virar fábrica de AU É verdade. para Que pessoas muito. que têm muito, que não são pessoas vocacionadas para a vivência litúrgica do candomblé. Então, mas, por exemplo, como é que ela sabe que ela nasceu para o candomblé? Ou, de repente, ela fala, não, eu acho que meu caminho é um... Como é que ela... no meu caso, eu bolei, então não teve como. Como é que a pessoa, entrando no candomblé, ela assiste a festa, acha tudo bonito, eu quero entrar para o candomblé. Qual que é o chamamento? Sem ter a indução do seu pai de santo para fazer, que ele vai fazer, até porque é um prazer para ele também receber mais um iaô. Como é que ela tem o saber do candomblé? Como é que ela sabe que é um chamamento? Você, de alguma maneira, a tua vivência é exatamente o que acontece, né? Quer dizer, é o bolar, né? Quer dizer, o bolar, né? Quer dizer, que vamos dizer assim, que é o transe mais radical, né? Porque o bolar é a sinalização do sagrado, de que você precisa se iniciar para que você reconstitua algo que te faltava. Porque o processo iniciático é isso. Havia uma conexão que precisava ser restabelecida entre você, entre o seu corpo, entre a sua mente, essa cabeça ori, né? Quer dizer, que é a cabeça espiritual, que é a cabeça interior, né? Quer dizer, que é o nosso Deus que habita dentro de nós, né? Quer dizer, precisava se reconectar ou com alguma ancestralidade, ou com alguma missão, ou com algum aspecto devocional de orixá que você deveria cumprir para que você tivesse, ou para que você tenha um bom caminho. O bolar é a experiência mais significativa, porque é isso, o orixá te toma, você fica inerte ali, caído no chão, e ali você sabe que realmente você deve se iniciar. Essa é a experiência mais radical. Agora, existem outras, né? Eu já vi pessoas que se iniciaram, por exemplo, por gratidão, porque tiveram experiências muito positivas dentro do terreiro, amam estar naquela ambiência, amam estar naquele local, não necessariamente precisam ser iniciadas, porque, Mônica, eu te digo uma coisa, não são muitas pessoas que precisam ser iniciadas. Interessante isso, não é todo mundo, né? De repente, isso é uma prática, você vai fazer um ebó, não é? Você vai fazer alguma coisa, participa das festas, tem uma orientação do herê, vai ter um xerê, aquela mística maravilhosa, mas necessariamente
você fica como, não necessariamente como IAO, você pode ficar participando, Exatamente. contribuindo para alguma coisa na casa, fazendo Claro. parte da irmandade da casa, não necessariamente que você precisa... Eu vejo nos meus atendimentos espirituais como astróloga, as pessoas algumas que foram iniciadas no candomblé, eu percebo que algumas acabaram se arrependendo. Apesar que eu não me arrependo nunca, para mim foi o grande amor, para mim foi fundamental ter feito a minha feitura, mas eu percebo que elas não conseguem ter uma disciplina necessária para a tua iniciação, que se prolonga, né? 1, 2, 7, 14, que tem que ir embora, ela não quer fazer mais parte, então ela acaba saindo. Mas é interessante, né, que você disse, quer dizer, geralmente você tem esse chamamento e por outra vez apenas uma apreciação, uma inclusão nesse rito dessa sociedade, então, portanto, do candomblé. Mas eu tenho uma pergunta que eu fiquei surpresa e fiquei muito feliz, porque eu soube, através um dos seus vídeos que você gravou, que você conheceu o querido Pierre Fatumbi Verger. E um dos rapazes que perguntou para você, você acha que o Verger ele está abrindo o culto afro-brasileiro para as pessoas? Qual que é a sua posição Eu conheci o Verger, ele estava escrevendo um livro sobre folhas, e você o conheceu pós-produção desse livro, não foi? Foi exatamente, eu conheci ele exatamente nessa época, ele já estava bastante idoso, né? Ele já estava bem velhinho, e então assim, eu não tive um conhecimento profundo com ele, mas tive a oportunidade de conhecer essas pessoas, Pierre Verger, professor Genô Miranda, essas pessoas todas, sem intimidade, mas tive essa felicidade de conhecer essas pessoas. Olha, Mônica, eu acho o seguinte, essa acusação ao Verger, ela é muito complicada. Assim, é claro que você tem uma série de discussões de profundidade acadêmica, de questionamentos acadêmicos que você pode fazer ao Verger, que nem caberia aqui, né? Mas eu não consigo enxergar, e olha que eu conheço a obra dele, a bem dizer, praticamente quase que na sua totalidade, né? Eu não consigo enxergar essa exposição que as pessoas falam, de fundamentos, de coisas, etc. E tal, até por uma questão muito simples. Quando o Verger chegou no Brasil, né, e ele recebeu o posto de Ojoobá no Ilhéu Pofongá, quem comandava o Ilhéu Pofongá era a Mãe Senhora Iaoxu Muiuá, minha bisavó de santo, que era uma senhora seríssima, tinha posto de Aebé no culto de Babaegum, na ilha de Taparica, né, no Ilhéabolá. O único filho dela foi o sacerdote mais alto do culto dos mortos, dos ancestrais, né, o mestre Didi, que era o Alapini, né? Então, assim, era uma pessoa muito séria, muito severa e que nunca permitiu que se ultrapassasse os limites do segredo, né? Tem uma cantiga de Oiá que diz assim: Biribiribó, Wanloju, Obericomã, Mariô. Aquele que não é iniciado não pode ver o segredo além do Mariô. O Mariô é aquela palha, você sabe, né, que define os limites entre o espaço profano e o espaço sagrado dentro das casas de candomblé. Então, o Verger, ele passou por ritos, né, na Bahia, e ele foi iniciado na África, né, não só no culto de Ifá, onde ele recebeu o nome de Fatumbi, né, aquele que nasceu pelas graças do Ifá, e também era iniciado para Xangô em Saquetê, né? Então ele era um iniciado. Agora, claro, ele respondia fortemente aos interesses do Museu do Homem, o Museu de Etnologia, né, que era dirigido se não me engano, acho que era pelo Maurice Monod, né, que financiava as pesquisas do Verger, e ele ficou 17 anos, né, entre a Nigéria e o Benin, fazendo pesquisas, etc. e tal, e fazia parte da pesquisa antropológica e daquela visão colonial francesa, né, a respeito, né, de financiar pesquisa nas colônias francesas na África, por exemplo, que era o caso do Benin, e o Verger, como fotógrafo, como etnólogo, fez fortemente esse papel ao ponto de ter obtido o grau de doutor, ele que só tinha um ensino médio na França, né, com a tese dele, o fluxo e refluxo entre o Golfo do Benin e a Baía de Todos os Santos, que é um calhamaço desta grossura, mas um livro importantíssimo, que foi o que deu a ele o título de doutor na Sorbonne, apesar dele não ter feito o percurso tradicional que nós fazemos, né, de graduação, mestrado,
mestrado, doutorado, até chegar a esse ponto, né? Quer dizer, ele pulou, ele foi direto para o... Impressionante, né? Impressionante. E com uma parceria belíssima, intelectual, com o Roger Bastide, que era professor da Sorbonne, foi um mestre, ajudou a fundar a USP, né? Quer dizer, foi um mestre importantíssimo de gerações de pesquisadores nessa área, porque conhecia profundamente a África e tudo mais. Então, assim, eu não vejo dessa maneira. Eu entendo o Verger como alguém que teve uma contribuição fundamental, porque ele fez um intercâmbio que clarificou absurdamente as práticas do candomblé aqui no Brasil, e muitas que eram dadas como perdidas. Quando você abre um livro como Orixás, que ele publicou em 1980, e você vê as fotos comparativas, né, em que você vê o que é o culto na Bahia, e você vê o culto nas cidades africanas, nas aldeias, nas vilas, né, africanas e iorubás, e no Benin, e você fica fascinado porque você diz, meu Deus, isso, 300 e tantos anos de escravidão, quer dizer, estão preservados aqui, né? E ele fez esse resgate, né, com a sua pesquisa, ele abriu frente para muita gente, sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho que as pessoas querem descer a lenha nele, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, mas eu me pergunto assim, se sequer leram a obra do Verger e tem ideia da dimensão, com todas as críticas acadêmicas que se possa fazer a ele, e que são muitas, ele já foi alvo de um debate enorme dentro da academia, mas, assim, que ele tem uma contribuição, eu acho que isso daí é indiscutível, ele tem uma contribuição, e tem uma contribuição muito significativa. Professor, aproveitando o que nós falamos sobre o P.R. Verger, eu lembro que enfim, depois de 4 meses, eu fui lá para o terreiro do meu pai e levei alguns livros, acho que levei até do Verger, enfim, levei, ele literalmente, ele pegou meus livros, ele rasgou. Como é que você vê a ideia porque a gente tem no candomblé todo um verbal, né? É o pai falando para o filho, todo mundo, fica quietinho, me escuta, você vai aprender conforme eu estou falando. Por exemplo, eu aprendi muito com Verger, então eu tenho o fluxo e refluxo, os orixás, eu tenho praticamente, que eu devo ter menos o das folhas que eu não tenho, eu acabei não adquirindo. Eu aprendi muito na leitura com ele, o que eu sei, eu aprendi com ele, e com os nigerianos, como eu disse para o senhor. Como é que você vê um sacerdote que rasga, ou você é a favor do saber através dos livros, ou saber através da comunicação, do achar da fala? Olha, eu sou fruto das duas coisas, né? Por quê? Porque eu venho de uma vivência da minha infância, em que a minha tia-avó era mãe de santo de Umbanda, tinha a casa de Umbanda aberta, e eu frequentava a casa de Umbanda da minha tia-avó, junto com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias, que iam até lá. Depois, minha mãe decidiu migrar para o candomblé e foi se iniciar ali, mais ou menos por volta de 80, 81, né? Quer dizer, então, assim, eu estou há 40 anos vendo essa coisa e convivi muito ali, fiquei com ela na roça durante todo o período iniciático dela e tudo mais, e convivendo ali. Então, na verdade, assim, criança eu comecei a ouvir aquelas coisas, aprender aqueles termos, aqueles vocábulos, participar, limpando o feijão fradinho e ajudando a picar quiabo e aprendendo a dar ossé no santo e por aí afora. Mas eu sou filho de um pai que é um intelectual, né? Trabalhava funcionário aposentado do Ministério da Cultura, então quando ele viu que eu me interessava por aquilo, ele me encheu de livros. Que isso é bom. Então ele disse assim, não, então você, já que você gosta disso, então vai aprender sobre isso, vai ler sobre isso. Então fui ler Edson Carneiro, fui ler esqueci o nome dele, que escreveu A Influência do Iorubá no português do Brasil, a influência das línguas africanas no português do Brasil. Então comecei a estudar. Eu acho, sabe, que são duas dimensões que não se excluem. Que podem conviver bem, né? Que podem conviver bem. E eu te diria que é uma terceira dimensão que a gente está vivendo hoje, que é a questão da internet. Porque aí você conjuga e você olha o seguinte, bom, é uma religião, é uma tradição oral, eminentemente oral. É isso, assim, você vai aprender. Você está limpando um frango e tem uma mais velha ali que vai puxar uma cantiga. Você está ligado, está atento, você vai tratar de aprender, porque ela está passando ali alguma coisa que é relevante para o teu processo de aprendizado, e ela não puxou aquela cantiga à toa, ela não cantou aquilo ali à toa. As rezas, que a gente sabe que a gente reza no quarto de santo, só os iniciados entram, né? Aquilo é um processo, a gente passou aquele tempo todo ali no Roncor rezando todo dia, com hora, né? Aquilo ali está no nosso processo de aprendizagem, né? Folha, a gente tem que aprender. Aquilo tudo é oral, ainda que hoje os livros registrem isso.
Mas se você não tem a vivência daquele espaço, porque o que acontece? O terreiro, Mônica, ele é uma vivência, ele é uma experiência que atravessa o seu corpo. Tem emoções, tem coisas que você só consegue ter a dimensão se você estiver presente. Tem fenômenos que acontecem ali dentro que, se você não estiver presente, você perdeu, porque aquilo não vai se repetir nunca mais. Verdade. Porque cada orô é um orô, cada momento é um momento, cada transe é um transe. É verdade. Exatamente. Assim, se eu for explicar ou falar para as pessoas o que eu vivi no meu terreiro, as coisas assim incríveis que aconteceram, a pessoa fala assim, não é possível que aconteceu, mas eu tive que estar lá para aprender. Claro, e diz assim, você é maluco, isso é mentira, você é fanático, que não sei lá. Eu já ouvi isso. E, professor, eu tenho uma pergunta. Eu, olhando o TikTok, né, e eu vi um casamento de um casal homoafetivo, e lindos os dois e tal, casando, e de repente entra atrás deles uma Oxum incorporada, e foi dar a bênção. Eu achei tão estranho essa situação, e eu vi nos comentários todo, nossa, que Oxum linda, ela apareceu para dar a bênção, que maravilha, que coisa linda, eu quero igual no meu casamento. Professor, me perdoe se eu estiver errada, mas no meu ponto de vista, não é coerente uma coisa dessas, concorda? Eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, por exemplo, eu vou fazer uma palestra sobre os orixás no dia 5, né, filho? 5 de junho, no Mercado Místico, que é um evento aqui em São Paulo. Eu estou chamando uma coreógrafa, a moça ela vai dançar não paramentada, totalmente consciente. Agora, eu já vi orixá casando, eu já vi pessoas cantando parabéns para o orixá na frente de um bolo, eu já vi o Xangô com a Yansan de braços dados, tomando alguma coisa e dançando num forró. Professor, para que eu quero descer, o mundo precisa parar. Tem alguma coisa... Como é que o senhor está vendo isso? Eu desço junto contigo. Que, com todo... Realmente, era muito bonita, o Xum, toda paramentada, mas não é um processo que está indo longe demais isso? Eu concordo com você. Eu acho que as pessoas estão perdendo a mão e a compreensão de que há uma diferença fundamental entre os atos de orixá. Os atos são litúrgicos. Exatamente. Porque os atos, eles manifestam aquilo que é a herança ancestral do orixá e que ele conta, ele narra a sua potência, o seu pertencimento ao espaço sagrado, as forças da natureza que ele comanda e os itãs, os mitos, as narrativas dele através da sua dança e dos seus atos. Por isso que o Oxóssi caça, por isso que Ogum luta, ele corta, ele faz agricultura, ele planta, né? ele semeia. Né? É por isso que Inhaçã ela comanda os ventos, mas ela também comanda os mortos, os ancestrais. Oxum se banha, ela se refresca. Né? Oxalá é aquele velhinho, ele vem encurvado, ele vem com o seu opachorô, ele vem se apoiando num cajado, ele está processando a criação do mundo ali. Então, isso daí são atos. Outra coisa é uma folclorização dessa ritualística. Aí eu acho que é esse diagnóstico que você faz, porque, na verdade, as pessoas, como elas perderam um eixo e uma lógica de pertencimento efetivamente com o que é litúrgico, elas começam a achar que podem arbitrar uma criatividade, uma performance, sabe? Que não tem nada a ver com o sagrado. E eu não estou sendo essencialista, não, de dizer assim, não estamos perdendo a essência. Não é isso. Né? Não é isso. É uma compreensão dessa questão. É claro que existe uma narrativa mítica que fala sobre o casamento entre Xangô e Oiá, em Assam. Né? A gente sabe disso. Mas daí você não vai fazer botar Xangô em Assam de braço dado, dançando ao som sertanejo. Dançando sertanejo, né? Bom, mas é isso mesmo. Professor, a gente já está chegando ao fim. Gente, eu ficaria horas falando com o professor, inclusive o professor ministra aulas. A gente está gravando no domingo, que dia é hoje, filho? Hoje, acho que é dia 20... Hoje é dia 22. O professor está dando uma aula sobre Exu hoje, não é? Eu estou falando... Isso. Hoje eu vou fazer uma aula a respeito de Desvendando Exu Orixá,
Isso. que na verdade é uma proposta, né? Quer dizer, aliás, eu vou fazer isso com todos os orixás, é uma proposta de desconstrução desse imaginário Muito bom. de demonização da Uhum. religião dos orixás. Começando por Exu, porque é aquele que foi mais demonizado, e desde a terra Yorubá, desde a Nigéria, pelos missionários, você tem uma tríade, né? Quer dizer, missionários católicos, missionários protestantes e hoje os clérigos muçulmanos que seguem demonizando as práticas tradicionais, né? Isso é uma realidade que está muito forte lá, assim como aqui, né? Uhum. E, professor, então hoje, quer dizer, na verdade, as pessoas vão assisti-lo na terça-feira, porque o programa está gravado no domingo. Sim. Então, a ideia do professor dar essa aula sobre todos os orixás, né? Então, depois, até eu queria que você deixasse o seu Instagram, o seu TikTok para as pessoas te acompanhar, porque, turma, eu vou falar para vocês, é a pessoa que mais conhece sobre o culto que eu conheço. Quando eu vi, eu falei, não acredito que caiu assim, foi um presente para mim. Eu curto todos os seus vídeos. Então, professor, deixa para os nossos as pessoas que estão assistindo, deixe o seu contato no Instagram, seu contato no TikTok, os cursos que você oferece, que as pessoas vão querer ter você como mestre, com certeza. Que bom. O meu arroba é o arroba Cristiano Henrique 1208, né? Quer dizer, que é o que é o do TikTok, eu acho que também é o do Instagram, apesar de que o Instagram tem pouquíssimo conteúdo. Eu foquei mais a minha produção de conteúdo no TikTok, um pouco o efeito da pandemia, né? Eu acho que muita gente foi para o TikTok foi aquele momento ali de bombar. E eu tenho um canal que está bem inicial também, mas já com algum conteúdo no YouTube, chamado Candomblé Levado a Sério, né? Porque a minha retórica é essa, né? Quer dizer, é um candomblé levado a sério, pesquisado, pensado, lúcido, né? Sem mistificação. A gente tem que entender que o mágico religioso não é mistificação, sabe? A gente precisa se abrir para o conhecimento, porque o conhecimento é uma luz, e quando a gente entende, a gente é menos suscetível às falácias, a gente é menos suscetível, né, aos engodos, né, às seduções equivocadas que, infelizmente, a gente... E que isso daí não é um problema do candomblé, não. Você sabe disso, você tem muitos anos de estrada. Isso a gente está vendo em todos os lugares, né? Essa falta de transparência na condução das pessoas com a sua reconexão com o sagrado, com o seu eu divino, porque eu acho que esse é o aspecto fundamental. É verdade. Se a religião não conectar as pessoas com essa dimensão divina, com essa dimensão do mistério, seja por que caminho for, né, na verdade, o que a gente está promovendo é aprisionamento de mentes a um projeto que é egóico, que é financeiro, que é mercantilista, que é de dominação. Sem dúvida. Professor, então, o contato, por exemplo, as pessoas estão assistindo a entrevista, ele quer conversar com você, ele quer marcar uma aula, qual é o melhor contato, a forma de contatá-lo? Vamos deixar esse serviço aqui. Vamos lá. Eu acho que é esse contato do meu perfil lá no... Tanto pode ser o perfil do TikTok, o arroba Cristiano Henrique 1208, ou então esse meu canal no YouTube, Candomblé Levado a Sério. Né? É o mais fácil de achar. Olha, eu tenho um telefone que é o telefone do curso, mas se eu te disser que eu não sei ele agora de cabeça... Depois a gente coloca na descrição do vídeo, Tá bom. A gente coloca, depois você me passa, eu coloco. Tá perfeito, maravilha. Professor, eu faço isso. Eu vou terminando, eu não sei, quando eu vejo o senhor, a primeira coisa que me vem é num deserto, aí encontro um oásis, e esse oásis como eu sou do Logum, nesse oásis eu vou me banhar dessa água da sabedoria. Beleza. Professor, é uma honra, você não imagina o prazer em falar com uma pessoa com tanto conhecimento. Obrigado. E, às vezes eu me sentia tão sozinha, né, poxa, porque quando eu às vezes tento falar, olha, os ritos que eu passei, a minha iniciação, e hoje a gente não vê nada disso, não é que eu entendo que a vida é assim, existe uma modernidade, as coisas caminham, não é? Enfim, por exemplo, professor, eu me tornei vegana, então, em face do meu veganismo, eu fechei o meu terreiro, depois de 30 anos eu fechei, e embora com filhos, eles me tratam como mãe, cada um tem o seu centro, o seu terreiro, os seus filhos, e eu consigo conduzi-los de uma outra maneira hoje, né?
e respeito profundamente o candomblé, respeito profundamente o teu conhecimento, é isso que eu falo. É um bálsamo de conhecimento e as pessoas têm que ter essa oportunidade em ter aulas com o senhor. Mas olha que coisa ética que você falou, né? Quer dizer, a tua decisão, né, pessoal, na medida em que você muda a tua postura, teu orixá aceita, entende, Sim. você diz assim, não, então eu fechei essa etapa, é digno isso. Uhum. Eu cumpri essa etapa até aqui. É isso. Exatamente o que eu sinto, né? Eu vivenciei a minha vida no candomblé, continuo, eles estão aqui, né? O Ori, Claro, então, claro. e eu só apenas conduzi por uma outra estrada, né? Estou numa outra Sim. estrada seguindo e os meus orixás estão comigo. Mas eu não podia fazer, não conseguiria, não é? Portanto, eu acho muito digno tudo que você ensina para a gente no TikTok. Eu digo que é um saber que eu só tive e aprendi com os meus professores nigerianos. Uhum. Quando eu fiz era um curso que ele dava terça e quinta, eu Sim. fiz o Yorubá, um pouco da mística, e eu aprendi muito com ele, muito mais até que no próprio terreiro, e eu É. sinto isso com você, professor, por isso que eu fiz tanta questão de trazê-lo para o Papo Espiritualista, onde você está deixando o seu serviço, depois eu vou colocar o seu telefone. Maravilha. E, professor, desejo o maior e o melhor de todos os axés desse mundo para Opa, você. axé para nós, paó. Axé. Paola. A mãe menininha dizia isso, enquanto alguém estiver batendo paô, Isso. não é? Até rapidamente, eu vou contar uma história rápida Uhum. para o senhor. Eu, com 17 anos, 18 anos, eu fui para a Bahia, no terreiro da mãe menininha, perguntar se o meu caminho é espiritual, onde ela disse, sim, o teu caminho espiritual pode voltar para São Paulo. Que honra Uhum. ouvir de uma mãe tão sábia. É verdade. Né, e você tem todo o fundamento também da Bahia, né? Exatamente, exatamente. Eu estou há 2 gerações, né, do Pofongá de Salvador. É Nossa, que isso. lindo, muito forte, gente. Então, É. olha, vou terminando por aqui, desejando para vocês que tenham gostado da nossa entrevista. Foi um bálsamo, e foi assim um conhecimento perfeito para mim. Eu agradeço, professor. Obrigado. Eu que te agradeço. Muito axé, muita luz no seu caminho. Que os orixás continuem te abençoando, que Exu continue te dando força na comunicação, para que você cada vez mais possa emitir a sua palavra, ajudar as pessoas, erguer as pessoas e trazer coisas boas também para a sua vida, para o seu caminho e para os seus familiares também. Muito axé para você. Gratidão, axé para o senhor também. Então, nós vamos ficando por aqui. Gratidão por um dia de luz. Gratidão.